a gente tem lá que a câmara, ela pode ser dentro da cabeça do pistão ou ela pode ser numa anticâmara, fora, no caso, do cabeçote, fora de dentro do motor. Então, isso aí era usado, no caso, em alguns motores anteriormente. Só que isso daí, quando você, no caso, faz isso, vocês vão ver que quando eu tenho um anticâmara, o motor gera um ruído muito estranho, parece que o motor está batendo, tá? Só que quando o motor está em marcha lenta. E daí, quando vocês erguem a rotação, ele vai ter, no caso, uma característica do motor igual ao outro normal. Vocês já devem ter visto o seguinte, toda vez que vocês põem em funcionamento o motor, ele tem o castanhada do motor. Alguns já devem ter visto isso o pessoal comentar lá na oficina. Então, vocês vão ver que o motor diesel é uma característica dele castanhar, porque ele trabalha com alta, no caso, taxa de compressão e a potência gerada pelo motor é alta, tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, então, os slides. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode parar, aí no caso abre e pergunta, que a gente vai tirando as dúvidas, tá, pessoal? Ou, se alguém tiver... Oi? Como é que é castanhar mesmo, que o senhor falou? O castanhado é o funcionamento do motor. Vocês já viram que o motor parece que está meio quadrado, aquela batida esquisita? É isso, é tipo daquele lá, daquela parte de cima do motor, né? Na verdade, a gente tem que pôr na cabeça assim, o motor, quando ele entra em funcionamento, onde que vai acontecer a explosão? Quando o pistão está totalmente em cima e comprimiu, no caso, a mistura, tá? Naquele exato momento, o que acontece? Dá o débito. Na hora que ele der o débito, tá? Ele vai, no caso, inflamar a mistura e vai empurrar o pistão para baixo, com toda a força. Tá? E aí, como é uma taxa de compressão muito alta e a potência gerada é alta, ele dá essa característica no caso de castanhar, que a gente chama. Tá? O motor a gasolina é mais liso, então você não vê esse barulho, menos ressonância. Você pode ver que o motor, quando a gasolina está funcionando, ele não gera tanto ruído. Tá? E se vocês pegarem esses motores, por exemplo, quem trabalha aí lá na Massey, eles já têm motores 3 cilindros. Aquele motor, por ele ser 3 cilindros, ele não tem assim, uma equalização, no caso, da queima. Então, o que acontece? Ele tem uma ressonância maior, no caso, em baixa rotação. Quando você ergue o giro, não aparece tanto isso. Mas, normalmente, quando ele está em baixa rotação, parece que o motor está quebrado. Ele fica batendo aquele negócio, parece que está funcionando meio quadrado. Mas é uma característica do motor, não é que o motor esteja com defeito, tá ok? E isso que eu falei para vocês, entendido. Quando eu trabalho com anticâmara, é a mesma coisa. Anticâmara é como se ele desse uma explosão fora do cilindro do motor, inflama, depois que ele empurra, no caso, dentro da câmara de combustão. Entenderam? E quando eu tenho câmara ou injeção direta, é dentro, no caso, da cabeça do pistão. Aí é o que vocês devem ter aberto lá e viram que tem um furo na cabeça dos pistão, no caso desses motores que vocês trabalham. Tá? E aí, dependendo do cada motor que vocês estão mexendo, vocês vão ver que ele tem uma geometria diferente. E isso, quando a gente fala em geometria, é o desenho, no caso da câmara. Então, cada um, vocês vão ver lá que alguns deles têm uma ponta no meio, que parece um cume assim, que aquilo lá auxilia, no caso, na mistura do ar e combustível. Tá? Quando a gente fala na parte de engenharia de motores, a gente tem 3 tipos de câmara de combustão que é mais, no caso, comum. Tem uma que é chamada de tumble, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui pelo áudio, pelo vídeo. Ela vai fazer isso aqui, ó, esse movimento. Então, ele mistura rodando. Dessa forma, no caso, o ar entra, e na hora que ele fizer isso aqui, ele vai fazer isso aqui com o ar e
Quando eu injeto, ele mistura melhor o combustível e, no caso, tem melhor homogenização. E, logicamente, quando eu faço isso, melhora a queima. Tá? Tem outra que é chamado de suril. O que é suril? Se vocês forem lá pegar uma tradução, esse suril, ele é o quê? Um cone. Então, ele entra rotacionando, como se fosse um funil. Tá? Dessa forma. Também, a finalidade disso daí é melhorar a homogeneização, no caso da mistura. Tá? E, consequentemente, melhora a queima. E aí existe um modelo que faz a função dos dois ao mesmo tempo. Mas onde que eu consigo isso, professor? Na verdade, o que eu falei para você, geometria, é o desenho que a gente tem dentro da câmara, dentro da cabeça do pistão, tudo isso aí que vai, no caso, estar auxiliando. Ou mesmo o desenho que a gente tem, no caso, na tubagem de admissão. Que a tubagem de admissão, o que é? Por onde entra o ar. E aí, conforme ele tem o desenho, o formato dele, ele vai, no caso, fazer como é que funciona a aspiração do motor. Então, vai aspirar daquela forma. Existe um sistema que, além desse suril e do tumble, que é o squash. Esse squash, ele faz as duas funções ao mesmo tempo. Ele faz o elemento virar dessa forma, girar, e ao mesmo tempo, ele vai, no caso, fazer o funil também. Então, eu melhoro, no caso, a eficiência, no caso, também de mistura, na homogeneização. Mas o que eles querem com isso, gente? Na verdade, toda vez que o cara mexer nisso no motor, vocês vão ver que a função dele é, no caso, melhorar a queima. Cada vez que eu melhoro a queima, no caso, no motor, eu melhoro o rendimento. Gente. Então, para um motor diesel, para vocês terem uma ideia, quanto mais ar eu fizer ele aspirar ou entrar dentro do sistema, melhor vai ser o funcionamento do motor, melhor vai ser a sua relação, no caso de queima e quanto que ele vai gerar de energia. Então, o que acontece? O cara coloca um turbo, por que o turbo faz? O turbo, ele empurra o ar para dentro, no caso, do quê? Do motor. Então, é como se eu tivesse um compressor volumétrico. O que é um compressor volumétrico? Ele vai pegar o ar, vai puxar de um lado e empurrar do outro. Então, como é que ele faz isso? Ele tem que erguer o giro, vai trabalhar com uma rotação um pouco mais alta nos turbos mais antigos, tá? E aí, o que acontece? Ele aciona o caracol frio vai estar o quê? Puxando o ar de fora e empurrando para dentro da câmara de combustão, tá? Se a gente fizesse ao contrário, eu pegasse, por exemplo, e tivesse mais alguma coisa para auxiliar, eu poderia colocar o quê? Um intercooler, que acho que vocês têm muito nos tratores. Então, o que o intercooler faz? O intercooler vai resfriar o ar. Então, o tamanho da molécula vai ser diminuído, vai diminuir. Então, o que acontece? Eu consigo colocar maior concentração de oxigênio dentro, no caso, do cilindro. E, consequentemente, tá? Eu aumentei esse índice, no caso de ar dentro do sistema, aumentou o quê? O oxigênio. Aumentou o oxigênio, com a queima eu vou gerar mais energia em função disso daí. Tá? E aí, ó, só para a gente ter uma ideia, eu falei assim, o que é, no caso, uma biela? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Aqui, gente, tem algumas coisas aqui sobre o motor, não tem um motor que todos eles, vocês vão ver que eles funcionam basicamente igual dentro. Não adianta eu falar, o motor, por exemplo, que eu uso lá na Case, eu uso na New Holland, é o motor FTP. Os motores diesel, eles têm basicamente o mesmo funcionamento, tá?
Ou se eu pegar um motor MWM, se eu pegar um motor Cummins, pegar um motor lá que foi usado muito tempo por vocês lá, também esse motor Cummins foi usado um bom tempo, então prestem atenção, tá? Algumas coisas aqui, tá, que fala, que é aqueles conceitos que nós já vimos nas outras aulas, que é o cara que criou, que é o Dolph Diesel, depois tem aqui a teoria, no caso, o Triângulo do Fogo. Então, se a gente pegar isso aqui, de qualquer forma, se eu tirar o oxigênio, tiver calor e combustível, não pega fogo. Se eu tirar o calor e tiver oxigênio e combustível, também não gera nada. E se eu tirar o combustível, tiver oxigênio e calor, também não funciona. Para que o motor funcione perfeitamente, ele depende disso daqui. Por que que o pessoal fala assim, entupiu o filtro de combustível, o filtro de ar, e o trator está consumindo demais, eu estou trabalhando lá onde está muita poeira, terra, e acabou entupindo e o consumo do combustível foi lá para cima. Porque, gente, nesse caso aqui, ele vai estar entrando, no caso, mais combustível e entrando menos oxigênio. Então, eu vou estar alterando o que a gente fala aqui, que é a mistura estequiométrica, que é a mistura que a gente faz entre ar e combustível. Tá? Se eu tentar alterar aqui ou o combustível ou o oxigênio, eu sempre vou estar alterando essa relação. Tá? Se eu diminuísse o oxigênio e aumentasse o combustível, mistura rica. Se eu fizer o contrário, tá? Eu colocar mais ar e menos combustível, vou ter uma mistura pobre. Então, em ambos os casos, isso aí não é uma coisa assim que vai funcionar direito para os motores. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí, tá? O ideal é que a gente trabalhe dentro, no caso da faixa ideal de funcionamento, tá? Ou a mistura estequiométrica, que é mais ou menos em torno de 17, dependendo o motor, até 21 por 1, ou 21, vamos jogar assim uma medida só para vocês entenderem, 21 kg ou 17 quilos de ar para 1 kg no caso de combustível. Isso aqui é uma medida assim que eu estou jogando lá em cima. Não é assim que funciona, mas para vocês entenderem o que é essa relação estequiométrica, tá? Aqui, ó, eu não sei se a gente já tinha comentado com vocês o seguinte: quando a gente vai calcular a taxa de compressão do motor, então eu quero saber qual que é a taxa de compressão do motor. Eu tenho essa formulazinha que aparece aqui. Então eu tenho a taxa igual a volume maior mais volume menor dividido por volume menor. O que que é esse volume maior e o que que é esse volume menor? O volume maior é a quantidade de câmaras de combustão que tem no deslocamento total ou curso do meu pistão, tá? Esse seria o que? O volume maior. E o volume menor é o tamanho da minha câmara de combustão. Então eu somo as duas e divido. Se eu falar assim para vocês, qual que é a taxa de compressão do motor, por exemplo, motor diesel, tá? Ele tem a mesma proporção, ele varia ali mais ou menos em torno de 17 até 21 por 1. Isso quer dizer, ele tem aqui 17 câmaras, tá? Comprimida dentro de uma só. Então, se eu tivesse esses valores aqui em centímetros cúbicos, gente, eu poderia, no caso, calcular qual que é a taxa de compressão desse motor, tá? E aí, o seguinte, para um carro a gasolina, tá? Vamos fazer só para vocês entenderem um pouquinho, o que que acontece? Se eu, no caso, alterar, tá? Alterar a taxa de compressão, eu melhoro um pouquinho o rendimento do quê? Do meu motor, tá? O motor diesel já é mais complicado eu fazer isso. Por quê? Se vocês pegarem nesse desenho, eu tenho o PMI aqui, que é ponto morto inferior. Tá louco, professor? Cachorro. Não quero ser, professor. Pode deixar a lenha. Funciona assim mesmo. Passou um mosquito ali na frente e fica louco. Pera aí. Tá latindo ainda. Pera um pouquinho.
Bom, gente, ó, o PMI é o ponto morto inferior e o PMS ponto morto superior. Se vocês forem ver aqui, o Vzinho que ele mostra aí no caso, a minha taxa de compressão. Mas no motor diesel, eu não tenho isso. A minha taxa de compressão está onde? Dentro da minha câmara de combustão. Por quê? Na verdade, o meu cabeçote aqui, ele é plano. Ele não tem, no caso, uma câmara de combustão igual ao motor ciclo Otto. Então, se eu falasse assim para vocês, professor, eu quero alterar a taxa de compressão do motor diesel, tá? Eu posso ter alguns inconvenientes, tá? Eu poderia fazer da seguinte forma, eu teria que, no caso aqui, tornear a cabeça desse pistão e teria que mudar o curso, no caso, da minha biela, para ele aumentar a taxa de compressão. Ah, mas aí, professor, eu vou fazer igual eu faço no motor a gasolina, que os caras rebaixam a cabeçote. Se eu rebaixar o cabeçote no motor diesel, é errado. Por quê? O camarada, quando rebaixa o cabeçote do motor diesel, ele vai dar problema de aquecimento. Então, se eu pegar um motor lá, que está trabalhando no motor diesel, e o cara reclama que está, por exemplo, aquecendo demais no funcionamento, o que o cara vai ter que fazer? Verificar a altura total do meu cabeçote. Se ela tiver fora do limite, o correto, sabe o que é, gente? Fazer? Substituir o cabeçote inteiro. Não tem outra solução. Ah, mas eu vou calçar. Se eu calçar e colocar duas juntas, ele vai queimar junto, tá? Então, não seria o adequado. Quando se falar em motores de trabalho, que é o motor diesel, todas as vezes vocês têm que, no caso, fazer a manutenção para, no caso, não deixar nenhum negócio assim, alguma linha para o cara puxar. Porque se ele deixar alguma linha para o cara puxar, ele vai querer, no caso, te prejudicar ou vai falar que quer garantia daquilo. Se um camarada falar assim, não, dá um jeito, coloca duas juntas, faz isso e aquilo, não tem como fazer isso, gente. Tá? Que vocês vão estar colocando aí o trabalho de vocês na Merlinda, na verdade. Que eles vão achar que você não trabalha bem porque você falou que dava para fazer aquilo. E não dá. Tá ok? Tomem cuidado com isso daí. Aqui, da mesma forma, gente, eu posso estar calculando a taxa de compressão e eu posso calcular, no caso, também a cilindrada do motor. Alguém sabe me dizer o que é cilindrada do motor? Cavalos por Lucas, potência? o Lincoln. Cavalos por potência? Não, é mais ou menos isso ou não? Nada a ver. Não, vamos colocar assim, para vocês entenderem. Vocês já viram que... Vamos jogar para uma coisa que é mais fácil de vocês entenderem. Não tem um monte de motor que eles falam que é motor 1000 dos carros gasolina? É que é 1.0, né? Isto. Tá? O que é o motor 1.0? É um motor que, quando ele tem o deslocamento, no caso desse cilindro aqui, ó, do pistão, do ponto morto inferior até o ponto morto superior, se eu somar o deslocamento dos 4 cilindros dele, vai dar 1 litro. Então, que é 1000 centímetros cúbicos. Entenderam? Se eu pegar um motor grande, que é um motor, por exemplo, de um trator, se eu falar que ele tem uma cilindrada de 4,8, tá? Ou seria 4 litros,8, no caso, que ele aspira. Ele vai aspirar, na verdade, 1,2, ó, no caso, 1, se for 4 cilindros, ele vai estar, no caso, aspirando 1,4 em cada cilindro, 1,2 cada cilindro. Se for um 6 cilindros, eu tenho que dividir, no caso, esse valor para mim chegar qual que é o valor que ele, no caso, vai estar aspirando aí. Que, na verdade, seria o que? A cilindrada do motor é o volume de ar em mistura, ou o ar que ele, no caso, aspira dentro do cilindro. Esse V maior que vocês estão vendo aqui seria a minha cilindrada cúbica de um cilindro só. Se eu tivesse os 4 cilindros, eu teria que multiplicar por 4. Se eu tivesse 6, eu ia multiplicar por 6. Se eu tivesse 10, 12, 16, tá? Ou 8 cilindros, eu multiplicava por esse número e ia achar quanto de cilindrada que teria esse motor. Tá?
Então, eu tenho aí no mercado motores aí com grandes cilindradas. Se eu falar assim, ó, eu tenho um motor, sei lá, da colheitadeira lá, que ele é, no caso, um cursor 13. Tá? Quando vocês falam que é um cursor 13, na verdade, esse cursor 13, ele aspira 13 litros de ar. Ou se eu falar que tem um cursor 9, 9 litros de ar. Tá? Então, a capacidade, no caso de aspiração que ele tem, no caso, que seria a cilindrada do meu motor. Tá ok? Entendido. Tranquilo, professor. Aqui nós já tínhamos visto isso aqui, gente. O que era lá, no caso, a função do motor, que era transformar energia calorífica em energia mecânica, ou transformar energia química, que é o combustível que a gente tem, através, no caso, da reação química ou da queima, em energia mecânica, ou trabalho, tá? Os ciclos nós já havíamos falado, que são admissão, compressão, explosão e escapamento. Uma coisa que eu gostaria que vocês gravassem é o seguinte: um motor a diesel ou um motor a gasolina, quando ele tem 4 tempos, para ele descrever um ciclo de trabalho, ele tem que dar 2 voltas no virabrequim, enquanto que ele dá 1 volta no comando de válvula. Tá? A diferença está aí. Se eu falar que eu tenho um motor 2 tempos, ele só dá 1 volta no virabrequim e 1 volta no comando, quando ele tem comando, porque a maioria das vezes, quando eu falo de motor 2 tempos, ele não tem comando de válvula, tá? Ele trabalha com janela de alimentação. Se não me engano, naquele vídeo que o senhor passou no YouTube, ele falava disso, né, professor? Isso, tá? E uma coisa que é interessante naquele vídeo lá, vocês viram lá que, por exemplo, a explosão do motor a gasolina, ele dá aquele estalo, puff, explode e queima tudo de uma vez. O motor diesel, enquanto você tiver deslocamento, por exemplo, do teu pistão, ele vai continuar injetando combustível até terminar o ciclo. Então, é como se eu estivesse empurrando até embaixo o pistão. Enquanto que o motor, no caso, a gasolina, ele deu aquele estalo na cabeça dele. Pum, deu aquele estouro, e aí aparece, no caso, como se fosse a potência gerada naquele momento só. Já o motor diesel, ele vai continuar injetando até gerar toda a parte, no caso, de energia necessária, tá? E outra coisa, quando falar em defasagem de queima, é o seguinte: se a gente fala que o virabrequim deu 2 voltas, a cada volta corresponde a quantos graus? Uma circunferência tem quantos graus? Quantos graus tem uma circunferência? 360? 360. Isso. Só que é o seguinte, nós tivemos que dar 2 voltas no virabrequim para completar, no caso, um ciclo de trabalho. Então, eu teve que dar quantos graus? 360 mais 360, eu tenho 720? 720. Então, se eu falar assim para vocês, eu quero ver em quantos graus dá, por exemplo, cada explosão de cada motor. Se eu pegar esse 720 e dividir por 4, tá? Eu vou ter que a minha explosão ele dá a cada 180 graus. Então, é uma linha, 2 em cima e 2 embaixo. Tá? Se eu falar que eu tenho, por exemplo, um motor 6 cilindros, eu tenho um motor que vai dar a cada 120 graus. Então, ele vai fazer um Y. Então, a cada 120 graus, eu vou ter, no caso, 2 explosões. Vocês que estão trabalhando lá, vocês sabem qual é o... Senhor, então, a cada meia volta, ele dá uma explosão, no caso. 180 graus, o senhor falou? É aproximadamente isso. Tá? Por causa que daí Então, você tem uma volta da 360. Se você pegar 720 e dividir por 4, a cada 180. Cada meia volta ele dá uma explosão. Isso. Só que vamos ver o seguinte, Lincoln. Se eu falar para você, sim, vocês sabem falar qual que é a ordem de explosão do motor diesel, 4 cilindros? Aquele vídeo falava, mas eu não lembro, professor. Fala a verdade, professor. Lucas, lembra aí, Lucas? Qual que é a pergunta, professor? Qual que é a ordem de explosão do motor 4 cilindros diesel? Não vou lembrar, professor. Adalto, lembra, Adalto? Você está mexendo com isso já, não?
Adalto, o sinal área. Alô? Eu mexi, mas eu não lembro, professor. Alô? Isso. Oi. Pode falar. Caramba, escutando? Tá. É aquela ordem lá, admissão, compressão, explosão e... Isso, Adalto. Só que vamos colocar assim, gente, ó. Como é que os caras explicaram para vocês qual que é o número 1 dos motores que vocês mexem? O da frente ou de trás do volante? Ah, tá. Putz, depende. Depende do motor, né? Tem motor que ele adota o número 1 como sendo lá o de trás, lá no volante do motor. E tem motor que eles falam que o número 1 é aqui na frente ou na bomba d'água, não é isso? Depende do tamanho do motor. Isso. Então vamos fazer o seguinte, gente, ó. Os maiores é atrás, né? Toda vez que vocês... do lado do motor, no caso. Isso. Se vocês pegarem o motor, vocês vão ver o seguinte, ó. Se eu pegar uma bomba injetora, ela vai estar lá a saída dos canos, não está lá a saída do cano para cada cilindro? Tá Sim. ou não? Tem. Beleza. Então, o que vai acontecer? O primeiro motor, o primeiro cilindro que entra em explosão, a gente fala que é o pistão, no caso, eu vou fasar o motor. O que é fasar? É eu achar o primeiro cilindro. Então, o que vai fazer o seguinte? O número 1, vamos colocar que se nesse motor, o número 1 é o primeiro aqui, no caso, da bomba d'água, na frente do motor. Tá? Ali da hélice. Número 1. Então, a gente vai pegar a primeira saída que tem da bomba, vai ser o número 1. A segunda saída vai ser o número 3. A terceira, 4. E o último, 2. Por que ele faz isso? Ele explode o 1, depois explode o 3, depois explode o 4, depois explode o 5. Ó, explode o 2, na verdade. Que é, no caso, a minha ordem de explosão. Se eu falar que eu tenho um motor 6 cilindros, também não muda. É 1, 5, 3, 6, 2, 4. Tá? Sempre vai ser essa ordem. Fale. Mas lá na oficina, o Renan, ele pegou e me explicou, quando eu estava mexendo nessa parte, ele falou que tem que, para você acertar, para ser o certo mesmo, tem que pegar do 6º cilindro. Pegar no 6º cilindro, deixar ele em espera, né? E daí sim você vai começar a fazer a sequência, porque daí que você vai conseguir achar o ciclo certo. É isso, mais ou menos? Isso. Espera aí, deixa eu só fazer um negócio aqui para vocês. Espera aí, só um minuto. Para vocês entenderem. Ó. Seguinte. Estão me vendo aqui agora ou não? Agora sim. Agora sim. Estão me vendo? Sim. Beleza. Gente, ó, vamos fazer o seguinte. Se eu pegar por exemplo, bomba injetora, ela tem, no caso, atrás dela, se for um 4 cilindros, 4 saídas, não tem? Vamos imaginar o relógio. Isso. O primeiro aqui seria o quê? O número 1, depois aqui seria o número 1, 3, 4 e o último 2. Então, eu faria, no caso, a minha ordem de explosão, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Sempre nessa ordem. Só que a gente tem que ver que é o sentido oposto, no caso, que sai lá na bomba. A bomba está girando no sentido contrário, porque o posicionamento que ela vai encaixada, no caso, no motor. Tá? Por outro lado, gente, se a gente falar assim para vocês, olha, professor, como é que eu faço para regular a válvula? Aí vem aquilo que o Lincoln acabou de falar. Tá? Eu sempre vou fazer assim, eu vou pegar, não é o que está à espera, na verdade a gente fala que é o que está em balanço. O que é balanço? É quando o motor terminou terminou, no caso, a explosão e vai começar a admissão. Ele fez isso aqui, ó. Ela vai estar o quê? As duas válvulas em balanço e uma vai estar em explosão. Se eu falar assim para vocês o seguinte, tá? Peguei um motor e preciso regular a válvula. Quando eu for falar que vou regular a válvula, eu tenho que colocar assim, o número 1, que eu falei para vocês que é a ordem de explosão, 1, 3, 4, 2. O 1, tá? O 1 está em explosão.
o 4 vai estar em balanço. Aí, se eu fizer o contrário, se eu colocar o 4 em explosão, o 1 vai estar em balanço. Se eu colocar o 3 em explosão, o 2 vai estar em balanço. Se eu colocar o 2 em explosão, o 3 vai estar em balanço. O que é balanço? Balanço, tá, é o tempo que a gente chama de lavagem do cilindro. Tá? O que é o tempo de lavagem? Na verdade, gente, o tempo de lavagem é quando tem esse cruzamento de válvula. Eu estou terminando a saída, no caso do escapamento, e vou começar a entrar, no caso, que o gás mais frio. Isso quer dizer o quê? Sai aquilo que é quente, sobe, tá? Que é o calor, e entra o frio, que é o ar que vai estar entrando. Então, ele expele aqueles gases que estão lá dentro e vai começar um novo ciclo de trabalho. Tá? Tem algumas coisas que vai ficar mais fácil de a gente entender, por exemplo, quando a gente falar assim lá, nós vamos regular a válvula desse motor, tá? Nós vamos chegar lá, vamos fazer assim, pessoal, coloca o número 1 em explosão, o 4 vai estar em balanço. Se eu falar que é um motor 4 cilindros, se eu falar que é um 6 cilindros, aí vai ser o contrário, aí vai ser o sexto, igual o Lincoln falou. Tá ok, Lincoln? Ah, entendi. Quando o motor é menor, então você tem que pegar o primeiro. E quando o motor é maior, no caso, tem que pegar o último. Mais ou menos isso. Tipo, quando é 4. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho para vocês aqui. Pera aí. Não, quando é 4 cilindros, você tem que pegar o primeiro. E quando é 6 cilindros, tem que pegar o último. Mas basicamente isso. Entendi. Aqui dá para vocês enxergar no papel ou não? Não. A numeração? Tá ok? Vocês estão vendo a Não, flecha que indica... Hã? Tem que erguer mais. Aí. Aqui? Aí. Isso. Beleza? Ah, agora dá para ver. Só um pouquinho mais, professor. Um pouquinho mais. Aí tá bom. Aqui, gente, o que acontece? Vocês estão vendo que tem uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em cima tem o arco. Toda vez que eu colocar 1 em explosão, eu, no caso, o meu 6 vai estar em balanço. Se eu colocar o 6 em explosão, o meu 1 vai estar em balanço. Se eu colocar, no caso, o meu 2 em balanço, o 5 que eu vou regular. Se eu colocar o 5 em balanço, eu vou regular o 2. E assim sucessivamente. Vou colocar embaixo agora do 4, só para vocês entenderem. O 4 cilindros é isso daí, gente. Mesma coisa. O 1 em explosão, o 4 em balanço. Tá? Se o 4 tiver em explosão, o 1 vai estar em balanço. Se o 2 tiver em explosão, o 3 vai estar em balanço. Se o 3 tiver em explosão, o 2 vai estar em balanço. Então, isso aqui que a gente fala que é regular a válvula por ordem de ignição, gente. Ou ordem de explosão do motor. Esse aqui é o jeito mais fácil e mais adequado de você estar regulando válvula. Tá? Aí, cada motor que eu pegar, eu peguei um motor, por exemplo, sei lá, Massey, peguei um motor, no caso, da Case ou da LS e tal, o que eu vou ter que verificar? Qual que é a específica que a gente vai ter que, no caso, estar aplicando lá para ele, no caso, estar trabalhando. Não tem como, tá? Então, cada especificação de cada motor aí vai ser a que vai estar pedindo lá para o motor. Vamos voltar aqui e compartilhar com vocês. Aqui vai falar o ciclo, admissão, 180 graus, compressão mais 180, combustão mais 180, foi para 540, e fechando lá, no caso, o escapamento, ou exaustão, que o pessoal chama, mais 180. Aqui, gente, lembra que eu falei para vocês que vocês dividem, no caso, 720 pelo número no caso de...
número, no caso, de graus. Então, tem lá, ó, eu tenho 720 dividido por 6, eu tenho que... A minha queima, ou a minha defasagem de queima, vai ser a cada 120 graus, tá? Tem alguém aí que não entrou ainda no grupo? Tiver. Então, fala aí. Ô, professor. Fala, Brian. E aí, ô, professor. Então, o Alan tá assistindo aí ou não? Tá aqui lado, aqui, ó. Tá dormindo aqui, professor. Dormindo aí? Tá bom. Tá. Puxando, puxou. Esperar trabalhar um pouco. Tá ok. Gente, continuando aqui, ó. Muita o microfone aí. Aí. Obrigado. Gente, se a gente for ver aqui, ó, na verdade a gente tem potência, ela vai depender de rotação e cilindrada. Torque, momento de força, curso do pistão. Como é que eu dou curso do pistão? É o tamanho da alavanca que faz o meu virabrequim, tá? Então, a maioria das vezes o torque do motor, ela está muito relacionada ao comprimento que a gente vai fazer, aquela curvatura que tem do centro da biela, tá? Com o centro, no caso, ali do meu virabrequim. Então, o tamanho daquela alavanca vai aumentar ou diminuir esse torque gerado, ou a potência, no caso aqui, vai ter que ser dada pela rotação e a cilindrada do motor. A gente estava trancando o cachorro para fora. Um minuto. Tranquilo, professor, tranquilo. Aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente poderia calcular a cilindrada? Então, ele tem, no caso aqui, ó, cálculo, no caso da cilindrada. A gente for verificar aqui, a gente tem que ter, se a gente pegar aqui, raio ao quadrado. O que é raio ao quadrado? Se eu pegar o diâmetro total desse cilindro aqui, ó, o que é o raio ao quadrado? É a metade, no caso, do diâmetro. Então, se eu tenho aqui um diâmetro de 100 milímetros, 50 ao quadrado, tá? Pi, 3.14 tal. Aqui tá aparecendo 3, mas tá errado. É 3.1416. E H, curso do pistão, que é daqui do ponto morto, no caso, inferior ao ponto morto superior. E o número de cilindros, se é, no caso, 4, 6, 5, 3, 8, 10, 12, 16 cilindros. Aí depende, no caso, do tamanho do motor que vocês estão mexendo, tá? Então, através disso aqui, eu posso calcular. Para o pessoal que gosta de mexer com competição, mexer com mesmo com trator de arrancadão, aqui o pessoal fala tanto, é um negócio que o cara sempre tem que estar olhando aqui a taxa de compressão e a cilindrada, no caso, a aspirada do motor, tá? Isso tem que estar fechado, senão o cara o motor não vai aguentar, vai acabar arrebentando, se ele não estiver adotando isso daí. Potência, já, gente, é dado aqui, na norma DIN, é dado em cavalo-vapor, tá? Na norma SAE, em HP, House Powers. Então, a gente tem aqui uma norma que é alemã e uma norma, no caso, que é americana. E pela ABNT, no caso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, também ela adota, no caso, um ou outro. Se vocês forem ver hoje, tá? Para, no caso, produzir motores internacionalmente, o pessoal está utilizando o quê? Quilowatts. Por quê? Já se fala, no caso de quanto de potência em quilowatts que é gerada, tá? Por causa dos motores elétricos. Então, nós temos aí no caso, quilowatts aqui, ó, se vocês pegarem aqui, ele produz 1,36 cavalo,
tá? Então, 1 kW seria 1000 watts de potência. 1000 watts de potência, ele vai estar produzindo 1,36. Tá? Então, a gente tem motores que, se vocês pegarem algumas homologações aí que vai para fora ou que vai exportar algum implemento, algum trator, máquina, o que for, ele vai estar lá com a nomenclatura da potência no motor, no caso, em quilowatts. Aqui, só para vocês entenderem o que é isso, né? Gente, ó, se vocês forem ver aqui, ó, na verdade no desenho aqui ele está mostrando um cavalo. Um cavalo está mostrando que ele eleva um peso de 75 quilos. Se for um HP, ele eleva um peso de 75 quilos. Tá? Só que quando a gente fala a potência de um trator, de um caminhão, o que for, não é para ficar erguendo peso igual a gente está falando aqui. É o torque gerado para, no caso, puxar um implemento, a força aplicada, por exemplo, para puxar esse implemento, alguma coisa assim. Tá? Nas rodas trativas dele, ou na tração que a gente fala. Ok? Aqui só exemplificando, sei que você já deve ter visto naquelas coisas que a gente falou, que é torque, é força versus distância, a gente já viu isso aí. E aqui, o momento de força, no caso do nosso virabrequim, que eu falei que é a potência gerada, o torque dele aqui, ó, é a distância do centro, no caso do virabrequim, até, no caso, o centro da biela. Então, esse comprimento que a gente tem dessa alavanca, para estar gerando a potência, no caso, ou o torque do motor. Isso aqui, toda vez que vocês pegarem, sei lá, a literatura técnica de qualquer trator ou máquina de que vocês estão falando lá, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, por exemplo, a curva de torque, eu tenho a curva, no caso, minha de potência, e eu tenho a curva de banheiro, tá? Que é o consumo específico. Se a gente traçar aqui, ó, os dois aqui, e vir aqui onde faz o cruzamento entre, no caso, a linha de torque e a linha de potência, e trazer ele aqui nessa para baixo aqui, a gente vai ver aqui o seguinte, gente, qual que vai ser a rotação de trabalho dele, que eu tenho melhor, no caso, consumo, no caso específico dele. Então, eu tenho aqui, ó, se eu permanecer aqui, cruzando esse cara aqui, descer aqui embaixo, tá? Vocês vão ver que a rotação dele aqui, mais ou menos, ele está dando aqui mais ou menos em torno de 3.000, 3.100 RPMs aqui, tá? Motor diesel, isso aqui já é em demasia. Então, para vocês que trabalham com a agricultura, vocês vão falar lá que o trator tem que trabalhar com uma rotação de mais ou menos em torno de 1.800 até 2.200, 2.300 aí, que é a curva de torque que ele tem melhor ali, tá? Se eu conseguisse manter a velocidade, a rotação, torque, potência, tudo cruzando certinho nessa posição, seria a melhor condição que a gente tem. Só que nunca vai acontecer isso, gente. Topografia, tipo de solo, o índice de patinação que a gente vai ter, no caso, no conjunto, o negócio vai influenciar em tudo isso aqui, tá? Consequentemente, tá? Então, a gente tem que ficar trocando de marcha para a gente, no caso, ter uma variação e sempre manter mais próximo, no caso, desse adequado aqui. Por isso que a gente tem a caixa de mudança, no caso, do veículo, tá? O certo, gente, é a gente pegar esse cruzamento aqui do torque e potência com a parte mais baixa que a gente tem aqui, no caso, da nossa curva de consumo específico. Se vocês pegarem a curva de consumo específica, ela está aqui entre a faixa de 1.800 a 2.000 RPM, tá? Que ele está falando aqui, que ele está gastando aqui, ó, consumo específico de combustível em gramas por quilômetros por hora, aqui, ó. Então, ele tem aqui aproximadamente 210 gramas aqui, tá? Em quilômetros por hora, onde ele aplica aqui na menor medida possível da minha curva de banheiro aqui, que é essa parte de baixo, tá?
O que os caras fazem, na verdade, para melhorar isso aqui? Ou ele altera essa curva de torque, altera essa curva, no caso, de potência, tá? Mas eu tenho que sempre pegar esse cruzamento que seria o melhor, porque ó, se a gente pegar aqui o torque máximo desse motor, ele está dando aqui, ó, nessa posição aqui, que é aproximadamente um torque de 305 newton-metros, tá? Numa rotação de aproximadamente 2.000 RPM, vai ter um consumo bom nesse torque aqui, só que se eu aumentar o giro, aumenta a rotação aqui embaixo, o que vai acontecer? Começa a cair o quê? O torque. É a mesma coisa, se eu pegar aqui a minha potência, ela sobe, também na mesma faixa. A melhor potência que eu vou ter aqui é na faixa, do caso do torque de 3.310 newtons, e a potência gerada dele mais ou menos em torno do que? Entre 95 e 98, no caso, quilowatts aqui. Tá? 98 mil quilowatts aqui. Então, se a gente for por aqui um motor aí de aproximadamente, aí, sei lá, 100 e poucos cavalos de potência. Tá? Isso aqui, nós vamos trabalhar cada um deles independente. Sistema de alimentação de ar, distribuição, conjunto móvel, lubrificação, arrefecimento. Esse cara aqui e esses dois aqui, a lubrificação e arrefecimento, eles trabalham em conjunto, tá? Porque se faltar lubrificação, compromete o sistema de arrefecimento. E se, no caso, também ter problema no sistema de arrefecimento, compromete o sistema de lubrificação. Isso é um negócio que a gente tem que prestar atenção na hora do funcionamento, tá? Aquilo que eu havia falado para vocês, para melhorar o rendimento, a alimentação de ar, que está aqui, ó. Se eu pegar aqui, eu tenho, no caso, a minha admissão, a entrada dentro da câmara, o meu turbo, tá? E o intercooler. O que eu tenho aqui? Então, os gases saem de escapamento, aciona, no caso, esse rotor aqui. Esse rotor, por sua vez, aciona, no caso, o caracol frio. Empurra esse ar aqui, manda para o intercooler diminui a temperatura do ar. Quando ele diminui a temperatura do ar, aumenta a eficiência, no caso de entrada para dentro do motor. Então, vai entrar mais ar, porque o ar vai estar mais frio. Tá? Por isso que a gente tem, no caso, alimentação de ar, que a gente chama aqui do sistema. Se eu sacar, no caso, esse turbo e sacar, por exemplo, o meu intercooler, eu vou ter um motor, no caso, somente motor aspirado. O que é o motor aspirado? Ele vai depender do pistão tá lá em cima, puxar até embaixo do ponto morto superior ao ponto morto inferior. Só isso. Tá? Então, eu vou ter uma limitação de potência e torque, no caso, em função disso daí. Quando eu acrescento, por exemplo, o turbo e o intercooler, eu melhoro, no caso, esse rendimento volumétrico do motor. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a potência do motor depende da massa de ar e da quantidade de combustível injetado. Tá? Por isso que às vezes o cara fala assim, alguém de vocês ajudou já a colocar turbo, aqueles que colocam o turbo do motor lá, sem abrir motor, sem nada, só no caso o turbo por fora, o turbinar por fora, o trator? Alguém já pôs lá ou não? Não. Não, ninguém colocou ainda? Aí os caras falam assim, vamos dar um grau aqui na bomba. O cara vai lá, abre um pouquinho a bomba e manda abrir os bicos. Já viram falar nisso já lá ou não? Lincoln ou Lucas aí... Abrir mais os bicos para ter mais queima, né? Entra mais combustível, vai ser mais combustível. Diesel, no caso? Então, toda vez que você... Eu já ouvi falar, mas eu não vi fazendo. Eu também ouvi falar disso. A grande diferença de eu comprar um trator já turbinado de fábrica e o trator que eu vou turbinar dentro da oficina é que, assim, se eu falar que eu vou turbinar ele de fábrica, ele já vem todo pré-determinado. Vem com os injetores certos, vem, no caso, com virabrequim diferente, vem, no caso, com a quantidade de ar, a quantidade de combustível a mais que a ser injetado. Quando eu vou turbinar por fora, que é só eu colocar a turbinazinha e o cara vai lá e dá um grauzinho na bomba, o que ele vai fazer?
A bomba vem lacrada, você vai lá, rompe o lacre e abre mais a bomba. Vai aumentar o quê? O débito de combustível. Aí os caras mandam abrir um pouco o bico para injetar mais combustível, para melhorar o quê? O rendimento, no caso do trator. Porque não adianta, se eu falar assim para vocês, olha, eu vou turbinar por fora e não vou alterar a quantidade de combustível, no caso injetado, o que pode acontecer? Pode acontecer de dar falta. Porque daí o que acontece? Entra mais ar porque a turbina está empurrando, só que eu continuo injetando a mesma coisa. Então eu vou trabalhar com a mistura o que mais? Pobre. E aí o que? O rendimento do trator também vai ser prejudicado. Tá? Então, quando eu turbino alguma coisa assim, o ideal é que vocês também, no caso, aumente, no caso, a quantidade de combustível injetado também. Tá? O certo era mandar isso, no caso, num bombista, mas a maioria do pessoal vai lá e fala assim, ó, solta um quarto, no caso, mais de combustível, abre um pouquinho mais os bicos, demanda os bicos abrir um pouquinho os bicos. E daí ele vai injetar um pouco mais. Tá? A moda agora, professor, agora é fazer chipagem, né? A Isso. turma tá fazendo uma chipagem no setor. É que a partir de 2019, pelo sistema euro lá, na verdade, os tratores eram para sair todos baixa potência e alta potência, todos eles injetados, né? E aí, o que acontece? Quando eu tenho um sistema eletrônico, eu tenho como alterar o quê? A programação. Então, eu vou lá na programação, aumento o débito de combustível e aumento, no caso, a entrada de ar, se eu quiser. A maioria das vezes o cara aumenta só o débito de combustível, porque quando eu turbino, tá? Eu posso colocar uma restrição, colocar uma válvula, aquela válvula de descarga lá, para ela, no caso, abrir mais tarde, e daí eu faço aumentar a pressão interna para entrar mais, no caso, ar dentro do sistema, só que daí eu tenho que mandar debitar mais combustível para melhorar aqui. Por isso que o pessoal fala que vai chipar ou reprogramar, no caso, o trator, a máquina, alguma coisa assim. Tá ok? Ok, entendido. Deixa eu pular algumas coisas aqui que não é o objetivo nosso agora, gente. Deixa eu só ver onde que nós vamos parar aqui. Depois nós vamos ver isso aqui separado, tá? Aqui, gente, ó, um negócio interessante, tá? Então eu tenho aqui, das partes móveis que a gente está vendo aqui, nós temos o virabrequim, o comando, pistão, biela, tá? Se a gente olhar aqui, o que eu tenho aqui? Essa engrenagem que a gente tem aqui pode ser uma engrenagem que vai aqui para acertar, no caso, que a distribuição motora, tá? Mas essa distribuição ela pode ser direta ou indireta. Quando ela for indireta, tá? Eu tenho, no caso, corrente ou eu tenho correia dentada. Quando ela for direta, ela pode ser um engrenamento direto entre o virabrequim e o comando, ou ele pode ser um engrenamento intermediário, que daí eu vou ter, sim, o virabrequim, eu tenho a engrenagem da bomba injetora, a engrenagem da bomba, no caso de alta, eu tenho uma engrenagem intermediária, engrenagem, por exemplo, da bomba d'água, da bomba de óleo, então separada, então eles vão se juntando até chegar a bomba, no caso, o meu comando de válvula. Aí depende de cada um, tá? Isso varia muito de motor para motor. E assim, gente, o virabrequim, esse cara aqui, quando vocês pegarem ele aqui, ó, primeira coisa que eu tenho que ver, desmontei isso do lugar, tá? Se for uma condição muito ruim mesmo, às vezes ele quebra bem aqui na cabeça do virabrequim. Ele está rachado. Só que ele começa a gerar ruído quando está rachado, tá? Ou ele pode quebrar aqui, às vezes quebra aqui no meio. Aí depende, no caso, o tipo de problema que eu estou tendo do motor. A maioria das vezes a gente quebra aqui na frente. Então racha aqui, solta isso aqui, mas ele fica funcionando normal, porque ele não tem como sair daquela posição, porque ele está aqui fixado para um mancal aqui, 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 aqui e aqui. Então ele não sai dessa condição. E aí aqui a gente chama de munhão e esse aqui de moente. Munhão é onde vai fixado no bloco. E moente é onde vai fixado no quê? Na minha biela. Então esse aqui tem movimento, tá? E aqui o interessante é o seguinte, gente.
nesse cara aqui, cada colo desses aqui, tanto do munhão quanto do moente, ele é, no caso, usinado, polido e retificado. Para deixar o quê? Mais liso possível, para diminuir o atrito o máximo possível. Porque se a gente pegar esse cara aqui e não tiver carga nenhuma, ou eu pôr lá ele no lugar, lubrificado, bonitinho, tal, apertei, eu vou girar ele com a mão, ele tem que girar com a mão assim, sem restrição. Se esse cara tiver empenado, no caso aqui no meio, o que vai acontecer? Ele vai ficar travando. E isso vai comprometer, no caso, o meu funcionamento. Vai dar arrasto. E vai danificar mais cedo o quê? As bronzinas. Tá? Mesma coisa. Esse cara aqui, ele tem que estar alinhado e balanceado. Tá? Alinhado. Ele pode ter um empeno aqui de mais ou menos em torno de 0,05 centésimo. Tá? Porque se ele tiver muito arcado, o que vai acontecer? Na hora que eu apertar aqui esse cara e esse cara aqui, eu for tentar girar, ele vai prender. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. E balanceado, o que é? Aí depende muito do motor. Essas partes que vocês estão vendo aqui, ó, esses são contrapesos para garantir, no caso, o funcionamento da inércia. Isso quer dizer, o motor está funcionando. Pum, pum, pum. A hora que dá uma explosão, ele acumula energia cinética e continua girando. Vamos pensar assim, se eu tivesse um motor diesel de um cilindro só, não de 4, igual de 6, de 8, de 12, tem um cilindro só. Então ele dava a explosão e ia parar. Mas só que quando a gente tem, no caso, alguma coisa que compensa a inércia, o que acontece? Ele vai, no caso, acumular essa energia e vai continuar girando. Porque esse contrapeso que eu falei para vocês aqui, esse contrapeso aqui, ó, ele é mais pesado de um lado e faz o quê? Continuar girando. Tá? E aí, quando eu desligo o motor, você já viu que tem alguns motores que vai pam, 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 depois que ele para? Por causa desse acúmulo de energia. Tá? E aí a gente tem mais algumas coisas que ajudam esse cara aqui. Tem esse cara aqui que é o contrabalanceador, essa polia grande que vocês estão vendo aqui, que a gente chama de damper, tá? Ele tem, além desse damper aqui, para fazer, aumentar, no caso, o peso, assim como esse cara aqui e, no caso, o meu volante do motor, esse cara aqui, ele tem borracha no meio. Então, ele tem um revestimento de borracha que é para absorver o quê? As vibrações. Quando ele absorve as vibrações, ele aumenta a vida útil do virabrequim. Tá? Porque se imagine, por exemplo, um eixo desse aqui em alta rotação, a 2.000 giros, ele começar a vibrar tudo. Você acha que ia ter bronzina que ia aguentar? Não teria. Então, nós vamos ter um problema. Tá? Porque esse cara aqui, ele vai fixo. Ou ele vibraria no mancal aqui, que é o nosso munhão, ou ele vibraria aqui na biela. Tá? Aqui, gente, a nossa biela aqui, ó, aqui tem uma característica legal. Vocês estão vendo que ela tem um formato que parece um I, não parece? Para que eu tenho esse formato em I? Na verdade, é para mim aumentar o quê? A resistência mecânica dela. Tá? Então, por isso que eu tenho esse formato em I. Tá? E aí é o seguinte, essas bielas até um tempo atrás, nos motores mais velhos, elas eram retificadas. Então, a hora que o cara cortava ela aqui, onde ia fixar com os dois parafusos, ele vinha aqui, usinava isso aqui, acertado bonitinho. Hoje elas são chamadas de craqueada ou fraturada. O que é isso? Eles vão fazer um corte aqui pré-determinado que vem lá da usinagem e o cara vai bater isso aqui lá numa morsa e vai quebrar. E cada um quebra de um jeito. Então não tem como eu trocar mais a posição da capa de biela com outra biela. Tá? Se eu fizer isso, eu vou estar perdendo duas capas de biela, não uma só. Então elas não encaixam uma na outra. Então, antigamente, quando acontecia isso aqui, que ela era retificada ou dessa forma ainda que ele era usinado, se eu acontecesse fazer isso, o que eu mandava? Pegava essa biela de novo aqui, mandava lá para a retificadora ia usinar esse camarada de novo, ia deixar ele, no caso, o quê? 100% centrado de novo. E já nesses que são fraturados, ou no caso, craqueado, que o pessoal chama aí, não tem como fazer isso. Se estragar, der um superaquecimento, rodou, por exemplo, a bronzina na parte interna dela aqui, você vai ter que trocar a biela inteira. Tá?
aqui, ó, uma particularidade, vocês estão vendo que tem uma flecha aqui indicando no meu pistão. Isso aqui, geralmente, cada motor ele tem uma especificação. Tem motor desse aqui que ele fala que vai montar para frente do motor. E tem motor, no caso diesel, que eles mandam, no caso, quando ele, a característica dele, que o número 1 é o traseiro lá do volante, para o lado do volante. Isso aí depende. Porque isso aqui que vocês estão vendo, ó, que é a minha câmara de combustão, ela é descentralizada, gente. Ela não tem uma centralização, porque aqui quem vai ficar aqui no centro dela aqui, na verdade, é o bico injetor para injetar o combustível e dar a queima. Gente, a qualquer momento que quem tiver que fazer pergunta, pode fazer, tá? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Eu ia perguntar o negócio da biela, mas aí você já respondeu, então. Jóia. Eu tô aqui ainda com o Professor. o WhatsApp aberto Professor. aqui, mas não tem ninguém de vocês perguntando alguma coisa. Fala. Pode falar. A diferença daquelas bielas que era usinada, com a diferença dessa que é quebrada, que eles me explicaram que era uma máquina que quebra elas, né? Mas É feito na fábrica, todas elas os par, né? E daí vem a máquina e quebra. Daí, a diferença dessa biela com aquela usinada, qual delas que é melhor? A usinada ou essa que é quebrada na máquina? Qual que dura mais, no caso? Tem alguma diferença ou não? Eles fizeram isso, porque tinha problema, no caso, de montagem, e outra, quando a gente compacta dessa forma e ele racha conforme, no caso, o material, tá? Eu tenho mais resistência mecânica desse jeito. Entendeu? E tem uma coisa aqui que nós vamos aprender lá depois que nós estiver desmontando o motor, que é o seguinte: a hora que nós encaixar essa capa de biela uma com a outra e o mancal, por exemplo, lá no bloco, vocês já vão encontrar, por exemplo, o motor da DAF, por exemplo, ele também é craqueado ou ele é fraturado o bloco. Só que se lá estragar um bloco, tem que trocar o bloco inteiro, pra vocês terem ideia. O custo disso é mais alto, mas só que já fizeram isso para não dar problema também, porque o motor ele tem uma garantia de 1.500.000 quilômetros. Tá? Então, é alta em relação a isso. O motor de grande porte, aí vocês vão pegar um motor desse, um bloco desse, vai custar de 25 a 30 conto um bloco. É caro. Tá? A biela fraturada, Lincoln, a vantagem dela é que se você, por exemplo, estragou uma, você vai lá na boqueta, lá, ou lá no teu almoxarifado, traz uma biela, você vai levar ela até a morsa, prende ela na parte, no caso, maior ali, e bate, no caso, com um martelo. Bateu com o martelo, ela vai rachar. Ela já é preparada para isso, para fazer rachadura. Só vai encaixar naquela posição depois. Tá? Não tem como eu trocar isso depois. Então, não quer dizer que sempre que eu abrir isso aí vai ter um problema com todas as bielas. Às vezes eu fundi uma biela, eu troco só uma biela, não troco todas, os 6, no caso que tem lá do motor de 6, um motor de 4, aí depende, no caso, do motor que vocês estão mexendo, tá? Entendido. Aqui, eu não sei se vocês já viram isso lá também, onde vocês estão trabalhando, o pessoal, a gente fala aqui, tem o cabeçote, tá? A maioria hoje dos motores pesados, ou motor diesel, eles são cabeçotes, no caso, de ferro fundido. Então, a gente pode ver um empenamento longitudinal, que é no comprimento total, ou, no caso, um empenamento transversal. Geralmente, o comprimento longitudinal, mais ou menos em torno de 10 centésimos. E no transversal, 5 centésimos. Porque se ele estiver acima disso aqui, vai queimar a junta de cabeçote. Vai começar a dar entrada de água, ou a junta vai queimar e vai começar a falhar. Tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. Tá ok? E essa altura que eu falei para vocês do bloco, quer dizer, eu pegar essa parte da face superior com a face inferior. Então, os caras que mexem com retífica, eles vão ter que verificar esse cara aqui. Tá? Essa altura. Se eles começar a cortar isso aqui para planar,
Logicamente, todos eles têm um limite que dá para tirar, mas se tirar demasia isso daqui, vai comprometer o cabeçote inteiro. Se for um cabeçote desses que é os cilindros, aí já é mais problemático. Quanto maior o cabeçote, mais caro ele vai ser. E aí existe para motores grandes também, tá? Daí depende do caso de aplicação de motor, cabeçote independente. Para cada cilindro existe um cabeçote independente. Se vocês pegarem um Scania, ele tinha 2 cabeçotes. Um cabeçote para 3 cilindros, outro cabeçote para mais 3 cilindros. Aí varia no caso de motor para motor. Se eu pegasse um V8 ou um V6, um cabeçote de um lado, um cabeçote do outro. Um com 4, outro com 4. Ou com 3, outro com 3. Aí depende no caso do motor que vocês estão trabalhando, tá? E outra coisa interessante que nessa que está mostrando para vocês aqui, gente, é o bloco com camisa, tá? A gente chama de camisa úmida. O que é camisa úmida? Aquela que eu posso tirar e colocar. Quando que ele é camisa seca? Quando o bloco ou a camisa já faz parte do bloco, tá? Então, nesse caso, estragou ali, por exemplo, as camisas, o camarada não teria como trocar. Em termos, porque hoje as retificadoras, eles fazem o quê? Eles encamisam mesmo os blocos, no caso, já que são camisa fixa. Então, ele abre isso aqui de novo e prensa, no caso, alguma coisa aqui e vai fixar aquelas camisas prensadas. Nesse caso dessa camisa molhada aqui, ela só tem em volta delas uns O-ring, que na verdade são os anéis de vedação para não passar água para o óleo, tá? Então, se eu for trocar lá, eu vou trocar o kit de pistão e camisa. O que o cara faz? Ele vai lá e compra o kit de camisa e pistão e substitui e permanece o mesmo bloco. Se o bloco estiver em perfeitas condições, não tem problema nenhum. Se o bloco estiver já deteriorado, enferrujado, alguma coisa assim, ou ele retifica ou ele vai ter que trocar o bloco também, dependendo da situação, tá? Mas o mais comum é o pessoal, no caso, mandar retificar de novo o bloco e acertar essa camisa no lugar de novo, tá? Aqui, ó, os blocos, ele está mostrando aqui um bloco. Eu geralmente falo, pessoal, aqui, a cor externa, tudo bem. Essa tinta que vocês estão vendo aqui é uma proteção que a gente tem, por exemplo, dentro dos motores. Onde que eu tenho essas partes usinadas aqui, que vocês estão vendo, é muito fácil dele grudar, no caso, o carvão. Então, para tirar isso depois, é só você dando banho químico, ou aquecido, que a gente vê lá, no caso, nas retificadoras. Porque se fazer isso com qualquer, no caso, combustível ou elemento, no caso, para limpeza, isso aí vai ser difícil. Então, os caras vão lá e aquecem isso daí, dão um banho químico nele, que geralmente é o Surac que eles usam, que é, na verdade, uma base ácida que vai acabar tirando toda essa tinta aqui e compromete. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, em volta aqui, ó, selo. Esse selo aqui, gente, tomem cuidado, porque é por aqui que vai vazar, por exemplo, água, se tiver problema no sistema de arrefecimento. O cara nunca trocou, por exemplo, a água do sistema de arrefecimento, tá? A água do radiador lá. Isso aqui vai oxidar e vai furar, tá? Beleza. Aqui, gente, ó, varia, no caso, o tamanho dos blocos que a gente tem. Eu tenho bloco lá de 4 cilindros, igual a gente está vendo, pode ter um de 3, pode ter um de 6 cilindros, 5 cilindros, aí depende. Eu vi um motor diferente aí, que é usado hoje na Massey, que é um motor de 7 cilindros, é usado nas colheitadeiras. 520 cavalos de potência, tá? Então, só que quando a gente fala de motores ímpares, vocês vão ver lá que ele não tem números pares, aí vocês vão ter que usar muito compensador de massa ou compensador de peso. Então, as vibrações, eles vai ter que anular uma outra. Então, o pessoal acaba utilizando esses sistemas para fazer anular esse sistema, tá? Professor,
Antes de você continuar, você falou o negócio ali dos selos. Se ele estiver rompido ou tiver oxidado, tem algum sintoma, assim, tipo aquecimento, perca de potência, algum sintoma, assim, que a gente possa saber, assim, para dar uma olhada, né, às vezes? Na verdade, Lucas, toda vez que for um selo externo, igual a gente está vendo aqui, ele vai começar a vazar água para fora. Tá? E aí você vai ver que diminui o nível de água no reservatório, tá? Ou se você quiser, dá para você pegar e fazer o teste com a bombinha. Você vai lá e pressuriza o sistema e vê onde que vai escorrer água. Porque é uma das formas que você pode ver. A mesma coisa, a bomba d'água você não vê quando ela está com ruim, mas se você pressurizar o sistema, ela começa a vazar. No caso, no ladrão que a gente fala que é da bomba d'água. Tá? E existem uns casos problemáticos que, por exemplo, quando o motor vaza água para dentro, no caso, do cilindro. Se vazar para dentro do cilindro, o que vai acontecer? Ele vai começar a consumir essa água e você não vai ver vazamento para lugar nenhum. Então, o motor funcionou, ele vai começar a passar água e queimar junto com com o motor funcionando. Mas isso aí vai aquecer o sistema, né? Porque vai ficar com menos água no sistema. Ele pressuriza e fica com pressão dentro do reservatório de expansão do reservatório de água. Tá? Toda vez que você for abrir lá, vai estar com pressão lá dentro. É uma das situações. Mas aqui vale lembrar isso aqui, igual você falou assim, falhar, ele vai fazer falhar só se o motor estiver muito quente já, ou fervendo, tá? Mas enquanto ele estiver só vazando pouco aqui, ele vai começar a gotejar quando parado, ou às vezes você para, quando a máquina está funcionando, que está dilatado, não vaza, mas na hora que você parou a máquina, que ela ficou parada, você vai chegar lá no dia, tá um vazamento daquele a água com aditivo no chão. Então, entendi. Então, tipo, o sintoma para ver se selo não é tão evidente. No caso, é só o vazamento mesmo. O mais comum é o vazamento. Só que quando você pressuriza, que você tem a bombinha de pressurização, nós vamos falar isso aí no sistema de arrefecimento, você aumenta a pressão 2 vezes o valor dela, no caso de trabalho. Daí o que acontece? Se ele já está comprometido, geralmente quando você pressuriza mais, ele começa a estourar na hora, e daí já começa a vazar, daí você já acha um problema. O único inconveniente desse cara aqui, gente, é que na hora que eu for tirar esse selo, eu tenho que tomar muito cuidado para mim não danificar o quê? O bloco. Porque se eu danificar o bloco, depois você não vai tirar mais o vazamento, que é um pepino. Então, na hora que vocês forem bater, ele tem que virar dentro daquela capa que ele está, ele vira, aí você puxa ele para fora. Tá? Porque ele não pode ficar para dentro, chegar lá e bater ele para dentro e tentar colocar outro em cima. Daí não tem jeito. Não funciona assim. Tá? Eu tenho que fazer ele virar dentro daquele conjunto. Aí uma aba fica para fora, você puxa ele para fora. Tá? E às vezes acontece que fica tão podre, que às vezes você põe a água que ele já vaza direto. Principalmente quando vocês não usam aditivo. Tá? É um problemão. Tá ok, Lucas? Beleza, professor. Aqui eles mostram, no caso, a camisa, lá os anéis embaixo, lá do desenho aqui embaixo. Ó. Esses aqui são os anéis de vedação. A gente falou para isso aqui, são os O-rings, né? Que veda a camisa, no caso, para não passar água. Aqui, ó, condição de montagem, a gente está mostrando aqui a junta do cabeçote. O que a gente tem aqui? A sobressaída, por exemplo, da camisa, e depois, quando o pistão sobe, a gente tem que ver quanto que saiu, no caso, para fora da camisa também o pistão. Quem que compensa isso? A junta que a gente vai usar no cabeçote. Tá? Se eu pôr uma junta muito fina, acontece desse pistão aqui bater na cabeça, no caso, aonde? No cabeçote. Vai entortar o quê? A biela. Aí eu vou ter um problemão. Então, não é só chegar lá e desmontar e montar de qualquer jeito, tá? Senão eu vou acabar tendo problema. Nesse desenho aqui também, o ideal, gente, é que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Aqui eu tenho um anel, aqui eu tenho outro anel e aqui eu tenho outro anel. Esses 2 primeiros anéis são os anéis de raspagem e recolhimento do caso, raspagem não, de compressão. E aqui embaixo eu tenho o meu anel de raspagem. Esse cara aqui, ele faz a estanqueidade para não passar o quê? A pressão gerada na cabeça do pistão, aqui esses 2 aqui, para baixo, no caso, no bloco. E esse anel aqui de baixo, que é o de expansão de óleo, ele raspa e recolhe o óleo que ficou o filme aqui na camisa. Tá? O óleo ele tem a função de lubrificar, tá? E vedar. Não é só no caso de lubrificar, ele veda também, porque o óleo,
quando a pressão vem aqui, tem aqui, no caso um filmezinho de óleo, ele vai ajudar a vedar essa camada toda aqui para poder fazer a vedação. E aqui não aparece para vocês. Depois eu vou dar algumas coisas para vocês olharem naqueles números daqueles videozinhos que a gente mostrou para vocês. Esses anéis aqui, ele tem uma folga aqui dentro, no caso da canaleta. O que acontece? Ele trabalha para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, na hora que eu estou comprimindo, o anel está para baixo. Na hora que ele vem descendo para baixo, que ele só está aspirando, por exemplo, o anel está para cima. Então, ele fica trabalhando dentro daquele sistema. E quando ele está comprimindo totalmente, que é a pressão entra atrás dos anéis e empurra o anel de encontro, no caso a camisa, para fazer a vedação mais perfeita possível. Tá? Então, ele tem algumas funções aí legal. Então, na hora que eu for fazer um motor, uma coisa que eu tenho que ver, desgaste desse anel, que eu vou ter que trocar os anéis e trocar pistão, e ver, se eu falar assim, eu vou trocar só anéis, eu tenho que ver se existe folga entre a canaleta e o anel. Se tiver com folga entre a canaleta e o anel, eu tenho que substituir pistão. Aí não tem como manter, no caso, os mesmos pistão. Tá? Que isso aí o pessoal fazia muito antigamente. Troca só um jogo de anéis que vai parar de queimar óleo. Tá? Mas se você está fazendo um motor para trabalho, vamos supor lá que eu tenho, eu estou com um trator que trabalhou lá, não sei, 20 mil horas. Tá? Não sei se é 20 mil, 30 mil horas. Aí o que acontece? O cara fala assim, está na hora de fazer o motor. Beleza. Será que compensa eu trocar só anéis e manter o mesmo pistão? Já desgastou o pistão e desgastou a camisa e manter só colocar anel novo? Não. Às vezes eu tenho que trocar a camisa e trocar pistão novo para solucionar e deixar o quê? A vida útil maior, deixar zero de novo o motor do camarada. Tá? Isso é adequado. Que evitaria do cara ficar falando para vocês que fez o motor de qualquer jeito. Tá? E para dar garantia também, para quem trabalha em concessionária, eles vão querer trocar tudo, na verdade. Não vão fazer essas meia boca que o pessoal fala. Pessoal que monta motor lá na Case, eu sei que monta motor lá, eles não ficam, no caso, fazendo troquinha de anéis, né? Sempre que troca conjunto, não é isso? Troca tudo, né, professor? Troca tudo. Sim, até o Adalto estava ajudando, eu acho, o Chiquinho, lá a mexer com o motor esses dias, se eu não me engano. Uhum. A condição é essa, gente, porque não adianta, por exemplo, fazer uma máquina que daí depois vai dar problema e dar um retorno. Aí quem vai ter que assumir o retorno é a empresa. Então, já trocam tudo para dar, no caso, a garantia de 1 ano, no caso, para o camarada não ter problema com o motor, né? Aqui, gente, uma coisa interessantíssima. A gente falou dos anéis lá, vocês estão vendo aqui, não sei se dá para ver no desenho aqui, tem um entrelaçado, uns riscados que eu tenho, que a gente fala que é brunimento de camisa. Tá? O que é brunimento de camisa? Quando a gente fala em brunimento, tem muita gente que vai falar assim que é a ranhura que eu tenho dele, ou a rugosidade. Isso aqui contribui para a lubrificação e para o assentamento de anéis. Se eu fizesse isso aqui só num sentido, por exemplo, paralelo para baixo, ia vazar óleo. Se eu fizesse só no sentido rotacional, também ia vazar óleo. Então, quando ele entrelaça, cruza, igual vocês estão vendo aqui, mais ou menos em torno de 120, 130 graus, vocês vão ver que a vedação, no caso do óleo, é muito mais efetiva. Tá? Aí, cabeçote, eu havia falado para vocês, aqui eu tenho 2 tipos de cabeçote. Ó. Um cabeçote aqui, por exemplo, independente, esses caras aqui, ó, tem 4 cabeçotes separados no outro. Estragar um cabeçote, eu troco independente. Agora, um cabeçote, por exemplo, que é de um motor, igual a moça, que é do motor Sprint, que é da MWM aqui, teria que trocar o cabeçote inteiro. Mas a maioria é assim, né, professor? É Sprint, né? A maioria deles. Eles são no caso, para motor, por exemplo, que se vocês voltassem lá um tempo, não é agora onde vocês estão trabalhando, mas os motores mais antigos, o pessoal usava muito esse motor MWM também na linha de tratores. Então, o que o cara achava que era melhor? Então, em vez de trocar um cabeçote inteirinho, eu trocava só um. Que saiu o custo o quê? Menor, né? Então, ia lá e comprava um cabeçotezinho, era mais barato que eu comprar um cabeçote grande desse aqui. Tá? Por isso que eles usavam aí cabeçote independente. Esse tipo de motor aqui é um motor super, no caso, confiável. Esse também é um motor super confiável. Só que são aplicações e épocas que o cara foi fazendo, né?
Esse motor aqui teve uma evolução, por exemplo, esse aqui já era um motor eletrônico, mecânico eletrônico também, e esse aqui também, ele era estritamente mecânico, depois passou a ser eletrônico, daí usaram, no caso, um sistema de injeção common rail, que é o que usa mais hoje nos sistemas de alimentação dos motores. Aqui, gente, ó, só mostrando aqui, ó, OHC. Lembra que você perguntou para mim lá, Lucas, o que dizia que você não sabia o que era? Sim, eu lembro que eu comentei lá da prova. Então, quando eu tiver essa sigla aqui, OHC, Overhead Command, comando sobre cabeça, tá? Então, eu vou falar assim, o comando de válvula está em cima do quê? Do cabeçote, tá? Então, seria por isso que eu estou chamando de OHC. Se eu tivesse um sistema OHV, tá? Aí é os motores que vocês têm rodando lá, que é o quê? Overhead valve, tá? Ou válvula. Válvula está dentro, no caso, do quê? Do bloco do motor, tá? Não é o caso, por exemplo, de vocês, mas eu tenho ainda um outro sistema chamado SOHC, Single Overhead Command, que na verdade seria um comando só. Depois eu tenho o DOHC, que é Double, no caso que seria 2 comandos sobre cabeça, tá? Que daí seria o que é usado nos veículos aí, nos motores ciclo Otto. Tá ok? Beleza. Então, eu tenho OHC, OHV, DOHC e SOHC. São os 4 modelos aí que a gente tem, no caso normal. Acho que era essa a pergunta lá, né, até da prova, qual era. Antigamente, vocês vão ver, gente, que tinha um sistema que era totalmente diferente disso aqui, que tinha a válvula no bloco do motor. Só que isso já é em desuso, não usa mais esse sistema, tá? Então, se você pegasse lá um motor de Jeep, uns motores importados que a gente tinha antigamente, vocês vão ver que as válvulas de admissão e escapamento, ela ficava tudo ficava no bloco do motor e não no cabeçote. O cabeçote só permitia a entrada de ar só. Ali, por um lado, uma galeria e tal, mas as válvulas estavam no bloco do motor. É um troço que já está em desuso. Isso nos motores da atualidade, vocês vão encontrar hoje. Pode ser que esses motores que vão vir para vocês aí mais novos agora, que seja sistema DOHC ou OHC, que é comando sobre cabeça, né? E, no caso, diminuir ele de 4 para 3 cilindros, que já tem aí o motor da Massa e Valtra já está usando esses motores 3 cilindros. E, no caso ainda da Massa e também Valtra, eles usam o motor 7 cilindros, que é um motor grande para as colheitadeiras. E alguns tratores, no caso, de grande capacidade também. Aqui separado, só para vocês verem o cabeçote. Tá? E aqui, gente, ó, só para nós fechar agora, não tem câmara de combustão. Tá? O que é câmara de combustão? Tem muita gente que chama de câmara de combustão o coração, onde que fica, no caso, as válvulas. A válvula, no caso do motor diesel, ele fica paralelo com o cabeçote. A câmara de combustão está onde? Dentro da cabeça do pistão. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Um pouquinho diferente em relação aos motores a gasolina, que a câmara de combustão ela fica no cabeçote. Tá? E aí, se eu alterar a altura do cabeçote, eu altero a taxa de compressão. No motor diesel, para mim alterar a taxa de compressão, eu teria que fazer uma parafernália que mexer em biela, mexer na bucha de biela, alguma coisa assim, para compensar e alterar essa pressão, no caso, no cabeçote, lá no próprio pistão, tá? Então, são coisas assim que tomar cuidado. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também é o seguinte: motor diesel tem gente que faceia bloco ou retifica bloco. Se for um bloco que é com engrenamento direto ou intermediário, a hora que vocês fizerem isso, vocês vão ter que ajustar, por exemplo, as engrenagens de acoplamento, senão eu vou ter problema, senão vai ficar prendendo depois na hora que vocês montarem. Tá? Se for com correia dentada ou com corrente, vocês tiram no esticador, mas se for com engrenamento direto ou no caso, intermediário, vocês vão ter que diminuir o tamanho das engrenagens, para vocês terem ideia. Isso é mais zica, daí vai ter que mandar lá para a retificadora vai fazer isso daí.
tá? Bom, gente, eu acho que nós fechamos por aqui o que era proposto para hoje, tá? Não vou ficar aí também levando aí para frente todo mundo em relação a isso aqui, mas fica mais fácil da gente clarear em relação ao que a gente está vendo, só mandando vocês verem lá naqueles videozinhos. Vou mandar alguns números para vocês também terem lá, no caso a simulação, para vocês verem, que é legal também lá vocês estarem vendo, né? Mando lá os números para vocês estarem vendo. E qualquer dúvida, gente, se tiverem dúvida agora, quiserem fazer alguma pergunta, estou aí para a gente, no caso, tirar algumas dúvidas ainda. Tá? Eu achei bem mais fácil. Achei bem mais fácil desse jeito aqui. A gente consegue prestar melhor atenção na aula do que daquele jeito lá que a gente vê vídeo e coisa lá. Assim, pelo menos dá para perguntar as coisas. Sim, sim. É que assim, ficou bem claro. Pelo menos para mim ficou bem clara a aula de hoje. Para nós, eu não sei, Adalto, tá aí, Adalto? Alian, tá aí? Já sobe. Já subiu. Viu? Mas para nós está sendo uma descoberta, na verdade. Nós não trabalhávamos com isso. Eu trabalhava com semipresencial, mas os caras só vinham fazer a parte prática lá no Senai. Então, eu não ficava trabalhando na parte teórica. Agora, nós somos obrigados a trabalhar com a parte teórica. Sim. Tá? Eu vou preparar mais depois alguma coisa para a gente fazer também, para você ver se vocês entenderam uma situação. Eu tenho já uma situação montada agora para o sistema de arrefecimento, para vocês verem se vocês vão entender. A próxima aula de motor nós vamos falar sobre o sistema de arrefecimento. Amanhã acho que eu vou montar outra aulazinha dessa, só que daí com a parte de transmissão, tá? Uhum. A gente tá conversando. Beleza? Beleza. Acho que seria isso aí hoje, gente. Não, mas deu quase 2 horas de aula. Eu acho que deu bom. Na verdade, era o horário que para nós estarmos dentro do Senai, né? A gente vai ser um pouco menos, porque não adianta também eu ficar agora esticando mais as coisas. Não, tá certo. Ó, o Adalto falou ali, ó, boa, professor, transmissão, tô precisando. Eu também de transmissão não peguei muito bem. Aham. É que assim, né? Todos esses sistemas, gente, nós vamos ter que trabalhar por partes, tá? E nós estamos lá com um sistema semi-power shift lá de vocês lá, que é um motor, é um câmbio usado no T6, tá? E aí tem que ver se é power shunt, não é power shunt, daí depende no caso que é o power shunt em alguns trator como é que se fala? Eu posso falar para vocês? É opcional. Tem trator que você vai engatar as marchas para frente e para trás, e tem trator que você só vai mexer no power shift para adiantar para frente e para trás. Aí é opcional que coloque no trator, aplicação, né? Uhum. Isso aumenta e diminui custo, né? Mas isso a gente vai trabalhando em cima. Vocês vão ver que os tratores de menor capacidade, igual a gente tá falando ali, os tratores de menor capacidade, vocês vão ver que eles trabalham com aquela embreagemzinha seca ainda, né? O disco e rolamento. Tá? Ou tem dois platôs de disco lá, por causa que um é da tomada de força. Aí depende do caso. Beleza? Beleza. Então tá bom. Amanhã eu mando de manhã o link para vocês entrarem para a gente falar sobre a parte de transmissão, beleza? Beleza, então, professor. Falou. Valeu, moçada. Abraço. Abraço.